Quando a gente achava que nenhuma doença poderia nos assustar tanto quanto a Covid-19, notícias sobre uma tal de febre maculosa começaram a aparecer. Então vamos tirar um pouco de dúvidas sobre essa doença, que não é nova, mas que está aparecendo mais frequentemente nos noticiários. Quem está aqui com a gente para tirar essas dúvidas é o médico infectologista, Dr. Sebastião Pires. Seja muito bem-vindo e vamos tirar a dúvida das pessoas aqui de Botucatu, né? Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos sim tirar dúvida da nossa comunidade. As notícias que apareceram sobre a febre maculosa aqui no estado de São Paulo, especialmente, apontou algumas outras regiões em que ela tem ocorrido. Então, a primeira pergunta, antes da gente saber o que é, quais os sintomas aqui em Botucatu, a gente precisa se preocupar com ela? A gente precisa se preocupar porque o que a gente precisa entender em relação à questão da febre maculosa é que o transmissor, que é o carrapato, ele está presente tanto em áreas de fazendas, acometendo cavalos, por exemplo, como ocasionalmente os animais domiciliares, por exemplo, o cachorro, ele pode se contaminar pela bactéria, pelo carrapato que carrega consigo a bactéria que leva a doença. Então, por se tratar de uma doença transmitida por carrapato, e a gente tem muito contato no campo e na comunidade, eventualmente sim, um desses carrapatos pode ficar infestado e assim transmitir doença tanto para os animais quanto para nós, seres humanos. Uhum. Então já deu para entender que ela é transmitida pelo carrapato. Então, se você puder falar o que é a febre maculosa, o que é essa doença e por que ela é tão letal. Então vamos lá. A febre maculosa é uma doença infecciosa, é uma doença febril e ela é causada por uma bactéria chamada Rickettsia. Essa bactéria, ela vive nas glândulas salivares do carrapato. Então, na hora que o carrapato ele faz a sucção, ou seja, ele gruda em você e começa a sugar o seu sangue, é o momento que a bactéria aproveita a oportunidade e cai na corrente sanguínea. É muito importante deixar claro para a comunidade que não é só, acabei de ser mordido pelo carrapato e eu vou ter a doença. Não. O carrapato precisa de mais de 4 horas grudado no organismo do ser humano, sugando esse sangue para transmitir a doença. É uma doença que no começo ela se confunde com muitas outras doenças. Então, no início, a febre maculosa, ela tem como principais sinais e sintomas febre, dor no corpo, mal-estar, e no local aonde foi feita a inoculação do carrapato, aonde ele estava, a gente consegue encontrar uma área mais vermelha, mais irritada, que corresponde ao local onde o carrapato inoculou a bactéria. Então é importante a comunidade estar ciente que, por ser uma doença que acaba se confundindo com outras, né, os sinais e sintomas são muito semelhantes, é importante que o nosso paciente fale sobre o contato que teve com o carrapato, ou faça o médico pensar nessa doença. Em que sentido? É sempre importante o paciente falar: eu estive em uma área rural, eu tive contato com cavalos, com capivaras, o meu cachorro tem o carrapato, para que o diagnóstico de febre maculosa seja feito da forma mais fidedigna possível. E aproveitando para responder outra pergunta, por que essa doente ela é tão grave? Essa doença ela é tão grave porque nos casos mais avançados, aonde a bactéria já já está muito bem alocada, ela costuma fazer uma inflamação mais grave. É o que os pacientes entendem como uma infecção disseminada. Essa infecção disseminada, ela começa a cometer outros órgãos, como o fígado, como o cérebro, dentre outros órgãos, e aí a chance da gente reverter esse quadro, ele é menor. Então, o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, e bem como a identificação dessa doença de forma mais precoce, vai ajudar o médico a entrar com a medicação e assim evitar que o paciente tenha as formas mais graves.
Então, a principal recomendação é se você procurar o médico, e por favor procure, né? Sempre relatar se você teve esse contato de risco em alguma área com que possa ter esse carrapato. Então, aproveitando para perguntar, como que é o procedimento de tratamento? Como você falou, em alguns casos graves fica até difícil. Então, como é esse procedimento? E até aproveitando para perguntar também se aqui no HC, por ser um hospital regional, a gente tem casos de pacientes que são tratados aqui. Perfeito. Então, o tratamento ele é feito com antibiótico. Então, nós temos antibiótico específico para destruir esse agente. Lembrando que, por ser um antibiótico, a prescrição ela é restrita. Precisa sim passar por uma consulta médica para que ele possa identificar a doença e assim fazer a prescrição correta desse antibiótico. O nosso Hospital das Clínicas, ele confere sim, tanto o tratamento quanto a investigação da doença. Nós temos exames aqui que são realizados no HC e onde a gente pesquisa o agente causador, no caso, a bactéria da Rickettsia. E agora, um ponto muito importante, a gente falou da doença e a gente tem que falar também da prevenção. É possível prevenir a febre maculose? Quais são as principais dicas, principalmente para alguém que for visitar algum local que pode ter, como você falou, né? Capivara, cavalo ou até alguns animais domésticos que possam carregar esse carrapato? Ótima pergunta. Eu vou só complementar a outra pergunta que eu não respondi, foi a questão de número de casos, né? Então, o Ah, número de casos registrados aqui em Botucatu, em 2021 nós tivemos 3 casos, em 2022 nós tivemos um caso registrado, e até agora, em 2023, nós não tivemos nenhum caso. Então, assim, como que eu posso prevenir a febre maculosa? Primeira coisa, se você for para uma área endêmica, ou seja, uma área onde eu tenho um número de casos ali naquela região, exemplo, Campinas, Piracicaba, dentre outros lugares, respeitem as sinalizações. Então, se tiver lá local de possível contato com o agente da febre maculosa, não entre nesses lugares. Se uhum. você for da área da biologia, da veterinária, da zootecnia, agronomia, que precisa entrar em locais onde tem a potencial contaminação, o uso dos equipamentos de proteção individual, como uso de luvas, uso de botas, uso de roupas longas, são essenciais para que você não tenha o contato com o carrapato. Caso você esteja fazendo uma trilha ou visitando esses lugares e presenciou o carrapato, procure uma unidade de saúde o mais rápido possível. Para quê? Para que você possa ser monitorado por a equipe de saúde e caso você tenha qualquer sinal ou sintoma que lembre a febre maculosa, a equipe de saúde já vai estar preparada para diagnosticar a doença e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Como eu falei anteriormente, como é uma doença que se assemelha com outras enfermidades, não postergue a assistência médica. Cuidado com certos animais. Então, certos animais como capivaras, cavalos, são animais que são naturalmente infestados pelo carrapato. Ou seja, eles vivem em simbiose, eles vivem em harmonia. Ele precisa do animal silvestre para sobreviver, em contrapartida, ele não adoece o animal. Então, não há nenhuma indicação de matar os animais silvestres como forma de prevenir a febre maculosa. Isso não existe, inclusive isso é crime. Então, não se deve exterminar ou matar os animais silvestres, mas sim respeitar o habitat natural deles. E como dito anteriormente, caso você precise entrar numa área endêmica, numa área de risco para a febre maculosa, que você use os equipamentos de proteção individual necessários. Perfeito. E só duas dúvidas rapidinhas para a gente terminar, para esclarecer bastante o assunto. Uma delas é: a febre maculosa não passa de pessoa para pessoa, né? Então, bom esclarecer. Não, né? Não, a febre maculosa não passa de pessoa para pessoa. Eu preciso que um carrapato ele faça a sucção sanguínea, ou seja, ele se alimente do sangue daquela pessoa que está doente, por exemplo, e ele
faça a sucção de uma para uma outra pessoa que não esteja doente. Então, a febre maculosa, ela não passa de uma pessoa para pessoa. Eu preciso que tenha um carrapato para que ele transmita essa doença. Tá. E a segunda dúvida rapidinha aqui também para terminar em relação a esse carrapato, que pelo que a gente vê nas notícias, ele é bem pequenininho, né? A gente até estranha que fala que precisa de 4 horas ele grudado no corpo da pessoa para ter algum risco, e a gente estranha ficar 4 horas, mas é porque ele é bem pequeno, então tem alguma dica para identificar ou a questão realmente é usar o equipamento de proteção? Como fazer para identificar o carrapato? Então, primeiro, você sempre tem que usar os equipamentos de proteção individual. E segundo, esteve em uma área de risco que você examine o seu corpo minuciosamente. Então, precisa ficar completamente despido e você olhar no seu corpo se tem a presença de algum carrapato na região. E por curiosidade para a comunidade, por que que muitas vezes a gente não consegue identificar a presença do carrapato, e que muitas vezes a gente só vê daqui 4, 5, 6 horas depois? É que na hora que o carrapato vai fazer a inoculação para sugar o teu sangue, ele coloca um anestésico natural que ele produz. E isso impede do indivíduo sentir dor, e isso diminui a chance de inflamação, o que faz com que a pessoa não perceba a presença do carrapato. Então, a minha dica para as pessoas é: se você visitou uma área endêmica, ficou com dúvidas ou não utilizou os equipamentos de proteção individual, assim que chegar em casa, dentro do banheiro, retire completamente a roupa e procure a presença do carrapato. Se você não conseguir identificar no seu corpo, em alguma área específica, chame algum familiar, seu esposo, sua esposa ou alguém da sua confiança para que procure no seu corpo esse carrapato para ter, e aí assim a gente conseguir determinar algum plano terapêutico para você. Perfeito. Muito obrigada, doutor Sebastião, por esclarecer essas dúvidas sobre a febre maculosa. E, última dica, vamos sempre nos cuidar, né? Agora que a gente sempre estamos tendo que conviver com algumas doenças mais frequentemente, então o cuidado é sempre necessário. Muito obrigada. Esse foi a Utilidade Pública aqui da TV Câmara Botucatu.